Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Que Deus bendiga a sua vida, que Deus esteja em seu coração. Faço voto de que você esteja muito bem com a sua família, apesar do contexto que estamos vivendo nesse momento. Deus seja louvado, porque tem preservado a nossa vida. Ebenezer, até aqui nos conduziu o Senhor e há de nos conduzir com segurança até os portais da cidade eterna. É o que eu desejo para você e sua família. Aproveite para compartilhar esse vídeo. Esta semana estamos tratando de um tema muito especial da palavra de Deus, a ira de Deus. Muitas pessoas não sabem da ira de Deus, não conhecem a respeito da ira de Deus e continuam em sua zona de conforto, achando que Deus vai relevar o pecado, que Deus vai aceitar o pecado em suas vidas, que Deus vai tê-los por inocentes. Não, queridos, essa não é a verdade da palavra de Deus. Ontem nós tratamos especificamente mostrando quais são as leis que Deus vai realmente cobrar para julgar a humanidade. E qual é o juízo de Deus sobre a humanidade? Em que consiste este juízo de Deus? E nós apresentamos ontem os 10 mandamentos. E falamos de uma questão muito interessante, que eu gostaria hoje de reiterar, de aprofundar mais um pouco acerca dessa questão. Queridos, vejamos como a ira de Deus realmente se comporta diante dos homens. Leia comigo nesse momento, em nome de Jesus, aqui no livro de Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar no versículo 22 o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com que caiam, ou para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo nos admoesta para nós o que? Considerarmos, ou seja, pesarmos tanto a bondade de Deus quanto a severidade de Deus. Ah, então Deus é severo? Não, queridos. Como eu tratei ontem com vocês, Deus tem muitos atributos, dos quais nós talvez nem conheçamos. No contexto da ira de Deus, após o pecado, 4 atributos tiveram assim sobressalência, vieram à tona com mais propriedade. O primeiro deles é a misericórdia de Deus. Os anjos não conheciam a misericórdia de Deus, nem precisavam conhecer a misericórdia de Deus, porque a misericórdia ela nasce, ela é imputada num contexto de pecado. Então, a partir do pecado, foi que os anjos começaram a conhecer a misericórdia de Deus, que foi estendida à humanidade. Então, esse é o primeiro ponto do atributo de Deus, a misericórdia. O segundo ponto, queridos, é a graça. A graça, queridos, é a modalidade do amor de Deus para com os pecadores, queridos. A graça, ela é energizante, ela energiza a sua vida para que você realmente aceite Jesus. Ela impulsiona você para que haja mudanças em suas vidas. Não existe graça, querido, uma pessoa continuando como está. A graça impulsiona você para estudar a palavra de Deus. A graça impulsiona você para transformar você num filho pleno de Deus. Claro que continuaremos sendo pecadores ainda, mas a graça vai nos fazendo perceber os nossos pecados. Então vamos confessando os nossos pecados e Deus então vai perdoando os nossos pecados. O outro ponto, queridos, é a ira de Deus, desses atributos que estavam ocultos, ou seja, revelados na imanência eterna de Deus. A ira, queridos, é a reação ao pecado. A ira, queridos, é uma forte resistência, não é isso? Quer dizer, Deus continua com seu amor. É uma obra que Deus não quer realizar, mas Ele é obrigado a realizar, porque precisa dar cabo ao pecado. E o último, queridos, aqui nós vamos ver justamente, é ainda o amor de Deus. Nós lemos lá em 1 João 4,8 que ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Confira, 1 João 4,8.
Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus ama você sendo pecador. Deus ama você pisando a lei dele. Deus ama você adulterando. Deus ama você adorando deuses que não são deuses. Deus ama você quando você está adorando um pedaço de madeira, quando você está adorando um pedaço de gesso, uma estátua feita de ouro, ou seja, feita de prata. Deus ama você apesar de tudo, mas uma coisa Deus não pode fazer por você, salvar você. Não, queridos. Deus aceita. Olha para você. Deus manda fiéis atalaias, pessoas que digam, e você às vezes nem quer ouvir isso, você até fica magoado. Olha, está falando mal dos meus santos, das minhas santas. Não, queridos, não é falar mal dos santos e das santas. É dizer que isso não tem um princípio bíblico. Isso foge ao mandamento, à lei de Deus, que é santa, justa e boa. Deus vai julgar a humanidade por esta lei. E se eu estou infringindo a lei, como que eu quero ser absorvido por Deus? Como que eu quero ser perdoado por Deus? Aqui no mundo secular, as pessoas, ao infringirem as leis dos homens, elas são penalizadas, elas são presas. Alguns países são até condenados à morte. Países que têm realmente a pena de morte. Aqui Deus está colocando sobre nós a sua misericórdia, querendo que você realmente conheça o amor de Deus, que você conheça a essência do amor de Deus. E aí você pode se questionar, realmente, a ira de Deus existe, porque Deus destruiu, foi Deus que destruiu a terra no dilúvio, não foi outra pessoa, foi Deus. Somente Deus poderia fazer chover 40 dias e 40 noites para inundar, cobrir toda a terra de água, só Deus, não existiria chuva nenhuma que fizesse isso. Foi o poder de Deus que realmente enviou aquelas águas. Você pode ler outro contexto, Sodoma e Gomorra e as outras 5 cidades ali daquela circunvizinhança foram todas queimadas por fogo. Sim, queridos, é a ira santa de Deus, é a manifestação da rejeição do pecado. Se você hoje, querido, se você nesse momento se fica indignado com a situação das crianças morrendo de fome na África, das crianças que são vendidas. Hoje o maior tráfico do mundo é o tráfico de crianças, mais do que de mulheres para a prostituição. São de crianças vítimas, crianças inocentes. Você fica indignado? Imagina como é que Deus se comporta. Um Deus santo que criou este mundo para viver em amor, para viver em sintonia, para viver em harmonia, para viver sem problemas de pecado. Se você fica indignado, imagine o coração do seu Deus. Se você fica indignado ao saber que durante o ano milhões e milhões de crianças são abortadas, abortos intencionais, sim, queridos, milhões e milhões de abortos por ano, você fica indignado? Imagine Deus. Como que Deus não fica indignado? É esse fim que Deus quer dar. Porque nós, como seres humanos, eu como ser humana, como fraca, pecadora, débil que sou, eu não aguento mais olhar para essas questões desse mundo. Eu fico, Senhor, dá cabo, Senhor, dessas questões. Senhor, revela a tua glória. Claro que antes, fazendo com que todo mundo ouça a mensagem, para que cheguem ao pleno arrependimento, para que busquem a Deus, para que se arrependam dos seus maus caminhos. Imagina Deus, querido, se você está indignado com a situação lá nos Estados Unidos, a morte daquele negro, George Floyd, que foi enterrado somente ontem, na terça-feira. As pessoas estão brigando, quebrando lojas e ateando fogo. Eles estão indignados com aquela morte injusta. Imagina Deus, como Deus não se encontra. Se o homem quer fazer justiça com as próprias mãos. Não, queridos, a justiça do homem é má, mas a justiça de Deus é santa. Eu queria que você, além de ponderar sobre a severidade de Deus, eu queria mostrar para você o que está aqui no livro de Isaías. Talvez você nunca tenha lido esse livro.
Queridos, não deixe que pessoas preguem para você sem você ler na Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu posso mandar para você uma Bíblia. Podemos sim conseguir para você uma Bíblia. E não existe Bíblia de protestante, Bíblia para espírita, Bíblia para católicos. Não, a Bíblia é a mesma, queridos. Apesar das versões, a Bíblia é a mesma em sua essência. Então, queridos, se você não tem, procure na internet que também tem a Bíblia. Elas estão aí hoje em todos os aplicativos de internet e de celular. Procure lá na Bíblia, Isaías capítulo 46. Talvez o que você vai ouvir aqui, você possa aí ficar com um certo desconforto, mas é a verdade da palavra de Deus. Eu preciso falar isso para você nesta manhã. Isaías 44, eu vou ler a partir do versículo 9. É um pouco extenso, você depois em casa pode ler até com mais cuidado. Eu vou tentar fazer aqui uma leitura. Aqui está dizendo: a loucura da idolatria. Se você sabia que o pecado de Israel foi idolatria? Sempre colocar outros deuses diante de Deus? Sim, queridos, Israel também cometeu o mesmo pecado. Sempre colocando deuses feitos de pedra, Baal, Astarote, foram deuses que foram colocados no lugar de Deus, e Deus não pode aceitar esse tipo. Quer dizer, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus verdadeiro. É Deus. Deus em sua essência. Aqui diz, queridos, a loucura da idolatria. Estou lendo, quero que você anote aí, Isaías 44, para você ler em casa. Eu vou ler a partir do versículo 9. Você pode ler o capítulo todo, que diz assim: todos os artífices de imagem, de escultura, são nada. Quem faz, esses artesãos que fazem imagem de escultura, fazem São Francisco, Cosme e Damião, que fazem os apóstolos, que fazem essas santas, para Deus eles são nada, diz aqui. E as suas coisas preferidas são de nenhum prestígio. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem. Essas imagens de gesso, de pedra, de madeira, de ouro, de prata, são testemunhas de que nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que ele é de nenhum préstimo? Para que fazer isso? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Como é que um artífice pode criar um Deus para você adorar? Como é que ele pode tecer? Como é que ele pode ali esculpir um Deus para você adorar? Se o Deus está no céu, Deus está lá sentado no seu trono, para que você adore diretamente, vá para o seu quarto, se ajoelhe e fale com Deus. Deus, meu Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo. Esse sim você pode entreter oração. Aqui diz, queridos, vejam o que acontece aqui. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e sua força falta, não bebe água e desfalece. O ferreiro não pode fazer um santo, nenhum Deus. Não, queridos, ali é algo que é inerte. É como esses livros aqui, não tem vida, não tem memória, não tem conhecimento de nada. Aqui continua, versículo 13. O artífice em madeira estende o seu cordel e com o seu laço esboça uma imagem, alisa-o com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Coisa terrível. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com uma parte da madeira, ele vai aquentar e vai cozer o seu pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Como é que ele pode, da mesma árvore que ele faz o santo para adorar, que ele faz a imagem, que ele vai esculpir a imagem, com o restante da madeira, ele vai lá, coloca as toras, faz o seu fogão, queima, faz o seu carvão para cozinhar a sua comida. Querido, você está vendo que incoerência é essa? Que deuses construídos com mãos humanas não tem, queridos, nenhum valor. E aqui continua dizendo, queridos, veja aqui. Metade
queima no fogo para cozinhar a sua comida. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, para ajoelhar e pedir. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudam os olhos para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Queridos, aqui está. Leia em Isaías 44. Eu não quero enganar você. Eu não quero tirar você da sua zona de conforto. Eu não quero magoar você. Mas quero que você acorde. Porque no dia do juízo final, quando Deus abrir os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é esse aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. É pecado, sim, você fazer essas imagens, comprar essas imagens, adorar essas imagens. Vá diretamente na fonte. Imagina você, que você é um artista, que você é um artífice. E então você faz um quadro, você pinta um autorretrato e você está vivo e as pessoas vão agora conversar com seu autorretrato, com seu retrato. E deixam você que está vivo, que poderia responder, que poderia conversar com você. Está vendo, queridos? É um paralelo, uma comparação, para que você possa realmente compreender. E aqui vai dizer, né, queridos, que Deus realmente não aceita esse tipo de adoração. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. É por isso, queridos, que muitos vão receber a sentença da ira de Deus. Mas eu quero dar um recado para você. Mesmo entre esses que estão se ajoelhando diante de santos de madeira, santas de madeira, santos de barro, santas de barro, de ouro, de prata, de ferro, Deus conhece o coração dos sinceros. E Deus vai chamar essas pessoas. Talvez seja através desse vídeo que Deus esteja alertando você para conhecer aqui realmente quem é realmente que você deve adorar. A quem realmente você deve adorar. Ainda em Isaías, volta um pouquinho para o capítulo 9. Aqui está, leia isso aqui, esse versículo, esse capítulo todo, não tenho condição de ler aqui no vídeo, para não ficar muito extenso. Aqui diz, Isaías capítulo 9 diz, o nascimento e o reino do príncipe da paz. Esse é que você deve adorar, esse aqui o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, eu vou ler aqui pelo menos o versículo 6 que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Amém, que coisa linda. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse sim é o menino que nasceu, é o Emanuel, Deus conosco, é Jesus que deixou o seu trono de glória para vir aqui revelar o amor de Deus, para vir esse planeta revelar o caráter de Deus. Você já imaginou que foi para Jesus passar aqui neste planeta 33 anos e meio para poder salvar você, salvar a sua família, salvar a minha família, salvar toda a humanidade? Queridos, o sacrifício de Jesus na cruz é para pôr termo ao pecado, é para realmente aniquilar o pecado, foi para vencer o pecado, para vencer Satanás e seus anjos, para possibilitar que você tenha a condição de, pelo sangue de Jesus, ser lavado no sangue de Jesus. Eu conclamo a você, eu faço um apelo ao seu coração. Se você está adorando imagens feitas de ouro, de prata, de ferro, de gesso, de madeira, não falam, que não escutam, não choram. Queridos, abandone isso, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, me dá luz, me revela, Senhor, que senão eu vou ser julgado e vou ser excluído do céu, porque eu estou adorando isso. Sim, queridos, e quanto mais os anos passam, mais santos aparecem. Seres humanos tomando o lugar de Deus, mais santos são canonizados cada ano. Esses santos canonizados, queridos, não têm nenhum poder diante de Deus. O único que tem poder é Deus. Por isso, queridos, devote a sua vida a Deus. Aqui no livro de Mateus eu queria concluir ainda para que você realmente veja quem é realmente. Aqui eu quero que você entenda algo interessante.
Porque aqui Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11 e o versículo 28 e 29, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você está cansado, sobrecarregado, com dor, com doença, vá a Jesus, leia, confira que está Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Jesus quem pode aliviar você. Aqui Jesus não diz, vá santa fulana de tal, vá santo tal, não, vinde a mim. Jesus convida para você ir diretamente falar com Ele, que você possa compreender, queridos, e livrar-se da ira de Deus. Não adore esses santos, essas criaturas de pau, que nada fazem, mas adore a Deus. Que Deus possa abençoar você e sua família neste momento, em nome de Jesus. Amém.